Fala, macumbeiros, tudo certo? Hoje a gente vai falar de Ibeji, Cosme e Damião, Herê, o Axé do Batuque, né? Vamos falar sobre essas divindades e esses fenômenos aí que acontecem aqui nos cultos afro-brasileiros relacionados ao culto tradicional iorubá, que é o culto original aos orixás do povo iorubá na Nigéria. Bom, primeiro falando de Ibeji, eu escrevi no quadro aqui para vocês a etimologia da palavra Ibeji. Por quê? Quando a gente vai falar de orixá, ou divindade do povo iorubá, a gente precisa entender pelo menos um pouquinho da língua. Por quê? Se a gente entender um pouco da língua, pelo menos um básico do idioma iorubá, a gente vai desmistificar algumas coisas que foram perdidas ao longo do tempo, né? Que a gente não tinha conhecimento e hoje o acesso à informação, à internet, ele nos dá isso, que é muito importante para resgatar algumas coisas que se perderam ao longo do tempo dentro dos nossos cultos, tá? Que é basicamente o que eu faço, não só aqui no canal, no Instagram e também lá no nosso terreiro. Bom, Ibeji são duas palavras que formam uma, e aí eu coloquei aqui para vocês entenderem. Ibi seria, na tradução, nascer, e Edi é dois. Então seria o nascimento de gêmeos, né? A própria palavra já diz isso. Também a gente vai ter desses dois gêmeos, o nome deles, um é Taio, eu não coloquei aqui porque não coube, não deu espaço. Tá um pouco improvisado ainda, mas logo vai melhorar para vocês aí, vão ter uma estrutura bacana. Mas vamos seguir conteúdo. Então o primeiro gêmeo que nasce, ele se chama Taio, que significa aquele que vem primeiro, né? Algo relacionado a isso, tá? É uma tradução aproximada. E depois o outro gêmeo, o nome dele é Kerrinde, que significa vou logo depois, ou venha logo depois. É uma tradução aproximada. A gente também vai ter, em algumas tradições, Idou, que eu botei aqui embaixo. O Idou, ele teria duas formas de ver. Para algumas famílias é de um jeito, para outras famílias é de outro. Isso eu estou falando de famílias do culto tradicional, de tudo que eu já estudei aí. Então o Idou, ele pode ser o trigêmeo para algumas famílias, e também ele pode ser a próxima gestação depois dos gêmeos, ou seja, nasceu gêmeos ali, daqui a pouco eles estão com 2, 3 anos de idade, a pessoa ficou grávida, nasceu outra criança. Então esse seria o Idou. Só que na Nigéria, nos países onde tem o povo iorubá, Nigéria, Togo, Benin, Serra Leoa, as pessoas cultuam o Ibeji somente aqueles que têm gêmeos na família. Os irmãos gêmeos que nasceram cultuam o Ibeji, e os familiares, o pai, mãe, irmão, no máximo, cultuam o Ibeji. Aqui no Brasil já todo mundo cultua o Ibeji, jogou um búzio ali, tu é o fulano de Ibeji, não precisa ser gêmeo, não precisa ter gêmeo na família, não precisa ser pai de gêmeo, mãe de gêmeo. Então aqui é um pouco diferente. Claro, eu estou falando isso respeitosamente, não estou nem concordando nem discordando. Eu só estou pegando aquilo que é feito no culto original e comparando com o que é feito aqui, né? Então, o Ibeji também, nos cultos brasileiros, a gente vai falar de Umbanda, por exemplo, né? Ele é sincretizado com Cosme e Damião. Só que aí é um pouco estranho, porque as pessoas cultuam aqui Cosme e Damião como se fossem crianças. E aí vocês vão começar a entender o porquê que eu não acredito e não cultuo Cosme e Damião. Ah, mas está errado. Não se trata disso. Se trata de uma crença minha que eu não acredito que exista esse espírito criança. E eu vou explicar o porquê. Ah, mas eu fui num terreiro, o Cosme falou não sei o que para mim e deu tudo certo. Ótimo. Então, obrigado, Moto. Então, o que acontece? Cada pessoa tem a sua crença. Eu tenho essa crença que eu não acredito em Cosme e Damião. Tem várias pessoas que acreditam, inclusive pessoas do meu terreiro que acreditam, e tá tudo bem, eles podem acreditar no que eles quiserem. Nossa casa ali é livre.
Agora, eu acredito também no que eu quiser, então eu não acredito em Cosme e Damião. Vamos lá. Cosme e Damião dentro da Umbanda são... As pessoas cultuam como espíritos de crianças, né? Só que as pessoas esqueceram de estudar e procurar saber quem foi Cosme e Damião dentro do culto católico. Cosme e Damião eram dois adultos, gêmeos. Então aí já não faz muito sentido. Por que sincretizou Cosme e Damião com Ibede ou culto às crianças? Porque Cosme e Damião, eles eram dois médicos gêmeos e eles atendiam crianças. E aí, esse atendimento às crianças, eles davam doce para as crianças que eles atendiam. Então, quer dizer, Cosme e Damião não são crianças. Já acaba aí o culto de Cosme e Damião, feito aqui no Brasil, né? Rio Grande do Sul e outros estados, onde as pessoas se incorporam com o espírito de criança, né? Ibede não quer dizer que eles sejam crianças. Ibede significa nascer dois, e depois essas crianças vão crescer e aí vão virar adultos e vai continuar cultuando Ibede, né? Isso para o povo Yorubá. Então não quer dizer que é criança. Bom, voltando ao Cosme e Damião. O Cosme e Damião ainda tem mais um ponto ali, que seria em alguns lugares. Aqui no Rio Grande do Sul eu não conheço, tá? Mas tem alguns lugares que cultuam Cosme, Damião e Doum. Esse Doum seria o Idoú que eu botei aqui, né? Então, se vocês derem um Google aí, vocês procurarem uma imagem, bota assim, Cosme, Damião, imagem. Vai aparecer a imagem de Cosme e Damião, uma imagem com as duas figuras dos gêmeos, e vocês vão perceber que eles não são criança pequenininho assim, e aí vocês vão perceber que em algumas imagens tem os dois e tem uma imagem no meio, uma criancinha. Então ali dá a entender que esse Idoú, esse Doum, né, Cosme, Damião e Doum, seria esse Idoú e seria uma próxima gestação depois daquela feita por gêmeos, né? Aí a gente vai ter também uma relação do Ibede e Herê dentro dos cultos afro, Batuque e Candomblé. No Candomblé, o Herê seria, que eu coloquei aqui o Herê também, tá? A tradução de Herê daquela forma ali significa brincar ou brincadeira. Mas se a gente for mudar o acento e botar esse acento para lá, viajei, botar esse acento para lá, na língua Yorubá significa estátua. Só para vocês entenderem como a língua Yorubá é difícil. Bom, voltando ao Batuque e Candomblé. O Candomblé cultua o Herê basicamente como o batuqueiro aqui cultua o axere. Eu não coloquei a palavra axere aqui porque eu não sei a grafia, então eu não consigo traduzir, nem falar com alguém para traduzir isso. Até se eu tiver algum pai de santo, algum batuqueiro que conseguir comentar aí, ou mandar até no direct do Instagram, como se escreve a palavra axere, né? Que seria, o que é o axere? O axere seria a forma infantil do orixá. Ou seja, o orixá chegou lá, imagina o Pai Ogum. Pai Ogum chegou lá no batuque, E aí depois o que acontece? Passou um tempo, as pessoas ali responsáveis por aquele ritual, vão fazer uns negócios ali, a gente não pode dizer tudo também, né? Tem coisa que é segredo. Que vão passar esse espírito do orixá, ele vai embora e vai vir a forma infantil. Eles falam como se fosse criança. Daí o Ogum ali, tem alguns que botam as roupinhas de um jalequinho de exército. É uma coisa bem engraçada, assim, bem interessante. Para quem já participou de batuque sabe do que eu tô falando. Eles pedem dinheiro para as pessoas, eles botam o chinelo invertido, eles falam as coisas tudo ao contrário. Então seria uma forma infantil do orixá, e ali ele fala. Porque o orixá normalmente ele não fala dentro dos cultos de batuque, e acho que candomblé também não. Se for alguém de candomblé eu estiver errado, pode me corrigir aí no comentário. Se o orixá fala no momento
da dança, tal. Acredito que não, porque acho que no candomblé é a mesma forma que é no batuque, que é o quê? Aí a divindade passou para axé, ou seja, virou aquela forma infantil, e aí começa a se comunicar com as pessoas. E no candomblé, muito provavelmente, aí eu preciso de uma confirmação de quem está dentro do candomblé, o herê também teria essa mesma ideia. Só que o herê, ele tem uma forma mais assertiva de se ver, porque é aquilo que eu coloquei, brincar ou brincadeira. Então no candomblé vai ter o herê, que é a forma infantil do orixá, e no batuque do Rio Grande do Sul vai ter a forma infantil do orixá chamada de axé, né? Então assim, a parte de Cosme e Damião, que é a parte que eu não vejo sentido, também está sincretizada com essa forma do herê. Só que não faz sentido o Cosme e Damião ser chamado de herê. Por exemplo, tem alguns lugares ou alguns vídeos que eu já vi na internet, até de tamboreiros de São Paulo, Rio de Janeiro, falando, fazendo uma saudação a não sei o que, Ibejada, né, saudando os Ibejes. Mas na verdade eles estão saudando o Cosme e Damião, porque o Ibeje está sincretizado com o Cosme e Damião. Então, se a gente for analisar, Cosme e Damião são dois adultos que são gêmeos, não tem relação com criança. A relação que eles têm com criança é quando eles atendiam crianças. Então eles também, ele Cosme e Damião também tem uma coisa interessante, que eles, no culto católico, eles são patronos dos médicos e farmacêuticos, né? Então tem essa relação aí com Cosme e Damião. Bom, eu fico por aqui, acho que esse vídeo foi interessante para elucidar algumas coisas. Quem gostou do vídeo, comenta, compartilha, curte aí, se inscreve no canal, não se esquece disso. E vai lá no Instagram, para quem ainda não segue, e segue a Casa do Zé Pilintra. Eu vou botar o link do Instagram para vocês seguirem. Quem quiser dar sugestão de pauta, pode colocar aí nos comentários que logo logo eu venho com um vídeo falando sobre. Axé!